Graça e paz, irmãos, amém? A canção que nós cantamos agora, acho que ela foi bem escolhida, porque parte daquilo que a canção diz, que o Senhor guarda e Ele quer aumentar a nossa fé, Ele vai passar uma parte do que a gente vai ministrar nessa noite por esse tema, essa temática também. Eu escolhi a carta de Judas para falar com os irmãos. É uma carta bem pequena, na verdade, a pesquisa que eu estava fazendo, ele quase que não disse que é uma carta, quase disse que é um bilhete, que ela é bem curta, né? Essa carta de Judas, ela aparentemente, o evangelista não tinha intenção nenhuma de escrever essa carta, mas ele acabou escrevendo. Ele tinha um motivo muito grande para não querer escrever e mesmo assim escrever. É que na igreja do primeiro século estava acontecendo notícias e ocorrendo coisas preocupantes no meio da igreja, ao redor da igreja, de todas as igrejas. E o tema era um pouco pesado para ele, mas ele não queria, mas realmente ele falou, mesmo assim eu preciso escrever. Então ele endereçou essa carta às igrejas, não tem uma igreja específica, como tem aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos. Aqui é uma carta para todas as igrejas. Ela tem um sentido amplo e geral. Ela foi escrita para todo o povo da igreja do primeiro século. E Judas, a intenção dele, ele tem duas grandes intenções. Uma das intenções dele é informar os leitores, os irmãos da igreja, que aqueles irmãos eram os servos de Jesus. Ele se apresenta dessa forma: eu, Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Acontece que Judas e Tiago, eles eram irmãos. Ele fala, eu, servo de Jesus e irmão de Tiago. E esse é um fato muito relevante para endossar e dar credibilidade à carta. Porque, irmãos, se a gente quiser conhecer as pessoas, a gente tem várias maneiras de conhecer as pessoas. Uma boa maneira de conhecer as pessoas é escutar o que ela diz a respeito dela mesma. Quando a pessoa fala, eu sou máximo, eu sou bom, porque eu, a primeira pessoa do singular, você tem que ficar um pouco preocupado. Mas ele fala assim, não, eu, servo, irmão de Tiago e servo de Jesus. Ele colocou Jesus no alto do topo e nem mesmo ousou se igualar ao irmão Tiago. Não, eu sou irmão dele. Todo mundo sabia que eles eram irmãos. Pode ser que muitas pessoas da comunidade cristã do primeiro século dissessem assim, olha, lá vai Judas, o irmão de Jesus. E era uma verdade. Não tinha nada de errado nisso. Mas ele falou assim, não, eu não estou na altura de ser chamado de irmão de Jesus. Eu no máximo irmão de Tiago, eu sou o servo. Então uma boa maneira de a gente conhecer as pessoas é olhar e perceber e escutar aquilo que ela diz a respeito de si mesmo. Quando há muito engrandecimento, podemos ficar preocupados. Quando há um sinal de servidão ao próximo, é sinal que a pessoa está no bom caminho. É relevante dizer isso, porque ele quis dar credibilidade à carta. Bom, esta é uma carta dirigida a todas as igrejas. Então Judas começa afirmando para os irmãos, os crentes da igreja do primeiro século, que ele diz assim, no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A carta aos chamados, aos amados, tem versão que diz aos santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Ele escreveu uma carta para os irmãos, para a igreja. No verso 3 ele diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por muita necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu batalhei muito para querer escrever, eu não queria escrever, mas eu vou precisar escrever, porque o perigo que ronda as igrejas, as heresias, os ensinamentos falsos, eram tão grandes, tão gritantes, tão patentes, vindo dos falsos mestres. Os falsos mestres eram os pseudos sabidões daquela época, as pessoas que entendiam da religião. Eu não queria, é um tema pesado, mas eu me sinto compelido a escrever. Então ele diz assim, aos irmãos santificados,
tem versões que diz amados. Aos irmãos que são guardados em Jesus. E a canção fala que o Senhor guarda os seus. Essa questão de ser guardados por Jesus, há uma dinâmica que tem dois lados. Nessa dinâmica de ser guardado por Jesus, Jesus guarda os que confiam nele. Essa é a parte de Deus. Essa é a parte de Jesus. Jesus guarda aqueles que confiam nele. E a outra parte da dinâmica é que os homens devem se guardar no amor de Deus. Jesus guarda aqueles que o amam e os homens devem se proteger, se guardar no amor de Deus. É uma dinâmica, não é uma coisa, Jesus me guarda, não precisa fazer nada, não. Eu me guardo, me coloco debaixo da graça e do amor de Deus e Ele me guarda porque eu sou filho dele. Assim, os irmãos, isso quer dizer os irmãos amados, santificados e guardados nesse primeiro verso. Então, irmãos, essa é uma carta escrita para todos os crentes da igreja primitiva. Judas sentiu-se na obrigação de escrever. Aparentemente não foi uma carta nada fácil para ele escrever. Talvez ele não tivesse muita habilidade com as palavras, ele viu que o tema ia ser um pouco pesado do que ele ia falar, mas ele escreveu para a igreja. E esta carta, ela serviu para a igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, do século XX e do século XXI. Ela nunca foi tão atualizada quanto poderia estar nesses dias. A carta tinha alguns objetivos claros. São dois. Primeiro, apontar o erro e o perigo que alguns homens, alguns crentes falsos, alguns mestres falsos estavam ensinando e falando no meio da igreja, nas comunidades, espalhando várias notícias complicadas e complicando a doutrina sã de Cristo. Então ele queria apontar os erros e ao mesmo tempo dizer que aqueles erros não ficariam sem impunidade. Tem erro? Tem, mas o justo juiz vai cobrar. E ele dizia mais ou menos como que Deus ia cobrar disso. E o segundo ponto, não menos importante, é defender a fé pessoal dos crentes e a fé coletiva das igrejas contra as falsas doutrinas. Dois objetivos: declarar às pessoas que estão falando mentira, heresias, mensagens não autorizadas por Cristo, dizendo coisas que Deus não disse para dizer, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas aumentassem a sua fé e a sua resistência. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei que eu estava no seminário, tinha um professor, o Dr. Paulo de Souza, homem admirável. Nas entrelinhas, nos intervalos das aulas, ele batia um papo com a gente, mas ele disse assim para mim e para um amigo: sabe, irmão, eu sempre fui professor de seminário, era um homem brilhante, tinha 9 universidades, 2 doutorados, homem fora do comum. Ele disse assim: quando dava aula no seminário, lá no começo, na minha fase, quando eu tinha lá uns 40 anos, eu queria que meus seminaristas fossem homens, uns teólogos brilhantes, eu queria formar homens altamente capacitados. Mas ele já estava com uns 80 e poucos anos quando ele me disse isso. Mas hoje eu vejo que o melhor e o que eu espero que meus alunos consigam defender a fé cristã, defender as Escrituras. Se eu conseguir isso, eu já me dou por realizado. É melhor do que ter doutores em teologia. Porque o motivo dele era o mesmo de Judas. Um monte de coisas, heresias e coisas que estão andando misturadas nas igrejas e distorcendo a verdade de Cristo. Então, o objetivo desse livro também é defender a fé pessoal e coletiva. No verso 4, Judas anuncia os detalhes dos erros e denuncia os falsos mestres, os falsos crentes e a maneira como eles atuavam. Verso 4 diz assim: porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tem gente misturada na igreja? Tem, irmãos? Aqui eu desconheço, irmãos. Mas tem gente misturada nas igrejas dizendo dissoluções, coisas anticristãs? Tá assim, ó. Tem muita gente.
Judas afirmava que eles eram dissimulados. A palavra dissimulado quer dizer sutil. Não vem no púlpito ensinar. Aqui está falando de falsos mestres, os que tinham poder da palavra, os chamados doutores da lei, faziam parte dos doutores da lei. É como Satanás não se apresenta com chifre, com rabo vermelho. É dissimulado, você não percebe. Ele fala uma coisa, põe uma coisinha que não é, daqui a pouco está tudo distorcido. Sutileza. Pessoas do meio da igreja, dentro da igreja. E eles pregavam, entre outras coisas, que Jesus aceitaria todos os pecados de todo mundo na boa, sem problema algum. Você é pecador, pode ficar com seus pecados, está tudo certo. Não vai ter consequência nenhuma. Olha, esse é um ensino frontalmente contrário às Escrituras. Jesus não aceita pecado nenhum, não. Pelo contrário, Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e para que nós fôssemos um dia libertos. Olha, então esse era o grau de ensino, dissimulado, com sutilezas. No verso 5, então, Judas diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. No verso 5 fala assim: olha, nesse monte de ensino estão dizendo isso, mas eu quero lembrar a vocês de uma coisa. 3 tipos de lembrança. Israel, lá no deserto, eu tirei aquele povo do Egito e trouxe para outra terra, mas eles pecaram. Eles fizeram coisas que eu falei para eles não fazer, e houve juízo. Diz a palavra de Deus que dos que saíram da terra do Egito, que vieram da Canaã, só 2. Alguns afirmam que tinham 300 mil homens. Se a gente contar a mulher e criança, tem perto de 1 milhão de pessoas, talvez. Saiu 1 milhão, só entrou 2. Que Deus fez juízo, morreu todo mundo no meio do caminho. Porque o juízo de Deus é amor, mas Deus é juízo. Quero lembrar do juízo lá em Israel, se vocês lembram. No verso 6 ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo final. Israel, Jesus diz assim: não deixei para lá não. Pensa que eu aceitei o pecado deles impune? Não. E os anjos que pecaram na rebelião, quando Satanás levou uma grande multidão para se rebelar contra Deus? Não, eles eu já reservei a escuridão e o juízo final eterno. Primeiro, Israel. Segundo, os anjos que pecaram. E no verso 7, assim também com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, se existe algum evangelho, naquela época existia, hoje existem outras centenas, esse também permeia por aí. Não tem problema não, pode vir que Jesus aceita, pecado e tudo bem. Jesus está dizendo assim: eu quero lembrar, lembra de Israel? Você lembra dos anjos que pecaram? Você lembra de Sodoma e Gomorra? Juízo vai haver. Pecado tem consequência. Permanência no pecado tem consequências. Esse tipo de ensino tem consequências. E Judas está dizendo tudo isso para alertar a igreja. Não entre numa conversa dele, isso é mentira, hein? Haverá juízo sim. E é necessário a gente dizer nos dias de hoje que Jesus e Deus continuam sendo santo, o Espírito é santo. Não vai aceitar pecado de nenhum. Pelo contrário, o pecado ofende a santidade de Deus. Então o juízo continua de pé, está valendo, não foi anulado. E Judas está alertando aquela igreja. E também serve de alerta para nós, irmãos. Nós vamos ver por que ele alerta. Esse não é o principal. Nós vamos ver já já. E no verso 8, Judas continua. Ele fez 3 lembranças para os homens pecares: Israel, os anjos que pecaram e Sodoma e Gomorra. No verso 8 ele diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. O que quer dizer isso aqui no verso 8? Jesus está fazendo, agora ele fala assim, dei 3 exemplos, agora eu vou fazer 3 comparações. A primeira: contaminam a carne. Estão adormecidos. Contaminam, tudo bem, está tudo certo, está como se estivesse adormecido. Pode tudo. Contaminam a sua carne, adormecidos.
como aqueles que têm sonhos proféticos, que não têm amparo nenhum nas Escrituras. Tem os seus sonhos mirabolantes e acha que Deus está aceitando e pode fazer qualquer coisa. Contaminam a sua carne, rejeitam governos, são pessoas arrogantes e orgulhosas que não aceitam se sujeitar a ninguém. Isso está imperando nossos dias que nem praga hoje, ninguém se aceita sujeitar a nada. E depois, quando vem consequências, já sabe. Se haverá consequências na lei dos homens, imagina a lei de Deus. Vituperam dignidades, tanto humanas quanto divinas. Onde que ele vituperou dignidades? No verso 9. E até o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra Satanás juízos de maldição. O arcanjo Miguel, o ser celestial de Deus, que estava lá disputando o corpo de Moisés, que Moisés, quando ele foi sepultado, ninguém sabe onde foi, o diabo foi tentar interferir. Arcanjo Miguel de um lado, Satanás do outro. E o arcanjo Miguel não ousou vituperar, ou seja, ofender, ser desrespeitoso, nem mesmo com Satanás. Esses homens aqui, eles eram desrespeitosos com a palavra de Deus. Eles desrespeitavam o próprio Jesus, porque Jesus diz que todo pecado tem consequências, e fala assim, não tem. Nem mesmo o arcanjo, e eles eram tão orgulhosos e arrogantes, que eles se colocavam numa posição maior do que o arcanjo Gabriel. Nem mesmo Gabriel fez isso, arcanjo Gabriel. No verso 9 e 10, Deus não autorizou ninguém a ser desrespeitoso com qualquer que sejam as autoridades, quer sejam elas humanas ou divinas. Nem Miguel ousou desrespeitar o diabo. O que Miguel fez foi repreendê-lo em nome do Senhor. Eles ensinavam outras coisas, que arrogância total, nós podemos tudo. Os doutores da lei, os falsos crentes, os falsos mestres, eles achavam que eles podiam tudo, estavam acima do bem e do mal. No verso 11, Judas continua dizendo assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ele usa muito o jogo de 3 exemplos, 3 analogias e 3 comparações. Ai deles, caminho de Caim. Qual era o caminho de Caim? Caim matou Abel, seu irmão. Em vez do irmão amar o outro, ele o assassinou. Eles entraram no mesmo caminho de Caim. Em vez de amar as pessoas, estavam assassinando as pessoas com os seus discursos anticristãos, antibíblicos. Eles entraram pelo engano de Balaão. Quem que era Balaão? Aquele que rebelou contra Davi. Balaão era um homem avarento que levou Israel à idolatria e a pecados imorais em extensão grande. Eles estavam no mesmo caminho. E também a contradição de Coré. Coré é aquele que se rebelou contra Moisés. Pessoas insubordinadas, arrogantes e com o título de mestres. Mas Judas disse que eles eram falsos mestres, falsos crentes. Então Judas pegou esse acompanhado e depois falou assim, cuidado com pessoas, com falsos crentes, com pessoas que dizem isso, enquanto a Bíblia diz isso, enquanto a palavra de Deus diz isso, enquanto Jesus diz isso. Haverá juízo. Eles dizem que não, pode fazer tudo, mas haverá, está aqui o juízo, ele está descrevendo todas as comparações. No verso 12, ele diz assim: estes homens, esses falsos crentes, são como mancha em vossas festas de amor. Mas nossas festas de amor eram nossos cultos, irmão. É pessoa que participava dos cultos, participava da ceia, das celebrações, participavam. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Sem temor, são como nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma praia para outra. São como árvores murchas, infrutíferas,
2 vezes mortas, desarraigadas. Verso 13: são como ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, e são como estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esses homens são como nuvens sem água. Sabe o que quer dizer nuvem sem água, irmãos? É aquelas pessoas que fazem promessa que vai haver chuva abundante, vai ter chuva abundante. Falam, mas é só promessa, não cai uma gota sequer de água. Nuvens sem água. São como árvore infrutífera, sem fruto, que não dá fruto. 2 vezes morta. Uma vez foi morta para os pecados quando veio para os caminhos do Senhor, e agora vai ser morta novamente, porque agora ela vai ser arrancada, desarraigada. 2 vezes morta. São como ondas bravias, fazem muita onda, fazem muito barulho, fazem muita espuma, mas só conseguem remexer o fundo do mar, trazendo para fora todas as abominações, todas as sujeiras. Irmãos, a carta é pesadíssima, e Judas estava receoso de dizer isso. São como estrela errante, é uma estrela cadente que aparece de um lado para o outro, brilha, mas ela acaba na escuridão e morre para sempre. A esses homens, a esses falsos mestres, a esses que proclamam mentira, que falam que o povo pode pecar, que não precisa fazer as coisas santas, que a santidade de Deus ficou para lá, a esses está reservada a negrura do juízo eterno. É uma carta dura, muito pesada. Esses homens eram falsos crentes, falsos mestres, que ensinavam aquilo que Deus não autorizou que eles ensinassem. Era mentira. No verso 15, Judas continua alertando: o Senhor fez e fará juízo. Igreja, o Senhor fez e fará juízo. Não caia na conversa dessa turma. No verso 16, Judas continua dizendo assim: essas pessoas são murmuradoras, arrogantes e interesseiras. Opa, entrou um fator novo aqui. Eles faziam isso por arrogância, por murmuração e também por interesse. Notavelmente de interesses financeiros e de status da sociedade, porque afinal de contas, lá vão os mestres. Status e dinheiro. Eles são arrogantes, interesseiros. Judas adverte seriamente essas pessoas, fala de todos esses erros e diz: Deus vai fazer juízo. Ele diz todas essas coisas para os irmãos, se referindo aos falsos mestres. Mas agora ele inverte um pouco o jogo. Ele fala assim, no verso 16: esses são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Verso 17. E agora é o que mais nos interessa, irmãos. Tudo isso aqui é interessante. É alerta. Opa, vamos ficar atentos com conversas esquisitas. Mas a vós, amados, a vós, igreja, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Fiz vocês lembrar de um monte de coisa aqui que vai ter juízo, mas lembre também das palavras dos apóstolos. Jesus está invocando a lembrança dos apóstolos, para que os irmãos recordem das palavras dos apóstolos. Judas agora para de se dirigir a palavra contra aqueles falsos mestres, agora ele quer falar da igreja, dos crentes verdadeiros. Cuidado, você já sabe que nos últimos tempos vai haver juízo. Cuidado, ele está dizendo. Vocês sabem que nos últimos tempos haveria um homem assim, e a Bíblia afirma que nos últimos homens haveriam homens avarentos, arrogantes, amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, desonrosos com o pai, com a mãe. Vocês já sabem o que vai acontecer. Mas para vocês, ó amados, lembre-se, no verso 18, esses apóstolos, os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Esses são os que causam dissensões, divisões, separações. Essas pessoas não somam absolutamente nada no reino de Deus, irmãos. Nós só servemos para dividir. Esses são os que causam divisões. A conta que é de dividir, nunca é de somar. Nada do que ele se diz aproveita ou tem algum benefício para a igreja de Cristo, para a causa do Evangelho.
No verso 20, mas a vós, amados, ele repete a saudação do verso 17, mas a vós, amados, edifiquem-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Vós, irmãos, não vão na onda dessa turma, edifique-se a si mesmo, fortalecendo a sua fé. A canção diz que aqui, que Deus quer fortalecer a nossa fé. E orando no Espírito Santo, não dando ouvido a essas fábulas. No verso 1, vós, amados, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus. Se guardem no amor de Deus, não entrem em conversa. Deus está me guardando, então eu vou me colocar debaixo do amor dele. Isso é inteligência, é raciocínio lógico. Deus me guarda, eu entro aqui embaixo, estou tranquilo, Deus está me guardando. Verso 21, vós, amados, conservai-vos a vós mesmo no temor de Deus. A canção fala de esperança, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo na vida eterna. Segure firme a fé que você recebeu uma vez, não entre em fábula, em mentiras, em heresias, fique firme, se edifiquem na fé e aguarde o Senhor. Vocês estão guardados no Senhor. Verso 22, e a vós, irmãos, apiedai-vos de alguns usando discernimento. É muito curioso isso aqui. Apiedai-vos de alguns, de todos não. O texto é claro, não fala assim, apiedai-vos de todos. Apiedai-vos de alguns, não de todos, se compadeçam daqueles que estão em dúvida. Tem muita gente na igreja que está em dúvida, é novo crente, não conhece as coisas direito, falta de discernimento. Com essas pessoas, com esse sim, apiedai-vos, tenha misericórdia, nos ajude a edificar a sua fé, e entrar na mesma fé que você está. Mas a outros não. A falsos mestres, não tenham piedade. Com esses não, distância. Se afastem. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que recomenda que aqueles que praticam algumas coisas, tais como essas daqui, ele recomenda que a gente não deve nem mesmo se assentar para comer na mesma mesa que eles. Gente desse tipo aí, se for para almoçar junto, prefira não. Nem para comer não serve junto. Se afaste. Apiedai-vos de alguns, usando discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, convencendo ele do pecado, da justiça, pregando o Evangelho, para que o Espírito de Deus convença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, tirando-os do fogo eterno, tirando-os da perdição eterna. Salvai também, aqui repete, todos, alguns, odiando até a túnica manchada de sangue. Salvai alguns do fogo, não chega muito perto, porque o fogo pode te queimar, essas pessoas contaminam os outros. Cuidado. Mas a vós, irmãos, verso 24, para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A vós, irmãos, é para vocês, para a igreja, para vocês, e ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja assim a glória, a misericórdia e domínio, o poder, agora e para todo sempre. Amém. Duas grandes lições: cuidado com as heresias, com as mentiras, com gente que promete muita chuva, mas nuvem sem água, árvore frutífera, com ondas bravias, que tem muito movimento, mas só sai lixo de lá para a praia. São estrelas errantes. Brilha aqui, nasce aqui, mas o fim dela é a escuridão eterna. Acabou. E principalmente, fortalecer a nossa fé, sabendo que nós somos amados, guardados por Cristo, e que nós podemos nos colocar debaixo do amor de Cristo, porque Ele guarda aqueles que são os seus, e os seus com sabedoria têm que se colocar debaixo do amor, para ficar protegido de todas essas coisas, e o juízo que fique para quem procurou o juízo. Eu não quero juízo eterno, não. Eu quero só o grande perdão de Deus e um dia estar com o Pai lá na glória, com a minha querida igreja, com meus irmãos. Boa noite, querido. Esta é uma carta para a igreja de hoje, a Igreja Moriá, para lembrar também que Deus cuida do seu povo. Tá bom?
bom, irmãos? É isso que eu queria dizer para os irmãos nesta noite. Obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado.